Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nessa compreensão, nesse espírito, eu te convido a darmos continuidade com a leitura da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos estão acendendo as luzes, você pode ainda, você que está nos acompanhando online, também compartilhar, ainda dá tempo para esse momento importante. Tão importante quanto o louvor e a adoração é quando agora nós compartilhamos a palavra. Amém? Até você que está aqui, você pode ir mandar sua mensagem. Lembrou de alguém? Convida, chama agora para participar conosco. Eu te convido então a lermos a segunda carta do apóstolo Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 1. Amém? Eu te convido, se você puder, para lermos juntos, se colocar em pé. Importante você abrir aí o seu smartphone, se for o caso, ou o livro sagrado, o aplicativo santo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo, vamos ler o versículo 1, o 2 e o 3, amém? Glória a Deus. Eu vou ler o versículo 1 sozinho, o versículo 2 junto com você e o versículo 3 junto com você, amém? Vamos lá então. Diz aqui o versículo 1 do capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Pedro: Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Leia comigo. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez e após você pode se sentar para compartilharmos essa mensagem. Pai querido e santo, a tua presença é real aqui, e eu peço mais uma vez, intercedo, porque nós sabemos que é um embate, é uma luta, para que a tua palavra não seja compreendida, não seja recebida. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que quando a semente é lançada, vem o ladrão e rouba, para que ela não alcance o terreno fértil. Mas eu peço que pela tua ação, pelo teu poder, Espírito Santo, cada coração aqui, cada coração que está acompanhando essa transmissão, seja um terreno fértil para esta semente que está para ser lançada, para produzir, para a glória, para a honra do teu santo nome, ó Pai. Eu oro, nós oramos repreendendo o inimigo e abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente para recebermos de Ti, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Amados, então, o tema dessa mensagem, se podemos pôr um tema aqui, é todo o necessário. Todo o necessário. Em Cristo Jesus nós temos todo o necessário. O apóstolo Pedro, escrevendo de forma poderosa aqui, ele nos deixa claro que a graça, a paz do Senhor, através do conhecimento, operam em nós, de tal forma que tudo que nós precisamos para fazer a vontade do Senhor está à nossa disposição. E é muito importante, é vital entendermos isto. É necessário compreendermos essa verdade. Porque muitas vezes o inimigo ele nos engana, nos prende, ou nós mesmos nos enganamos e ficamos presos em mentiras, em sofismas, de que não somos capazes, de que não é para nós, de que é muito difícil. Mas olha que coisa tremenda,
Pedro escreve aqui, o poder de Deus, versículo 3, nos tem dado tudo. Eu não sei em qual contexto você está, se você está agora naquele momento da vida agradável, tranquilo, ou quem sabe se você está no meio de um mar turbulento, não sei, mas o fato é que o poder de Deus nos dá, te dá tudo, quer seja no seu espírito, quer seja na sua alma, quer seja no seu físico, tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. O primeiro ponto que eu quero enfatizar contigo é este: nós temos em Deus. Se você não está conseguindo perdoar, você não está conseguindo mudar, você não está conseguindo superar, em nome de Jesus, a partir de agora, pelo poder do Espírito Santo, você romperá o que for necessário. Quem sabe você está preso a algum tipo de pecado, imoralidade, vício, mentira, ira, não sei. Ou quem sabe você se sente preso de tal forma que você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue se desvencilhar. Parece que quanto mais você se mexe, mais amarrado você fica, mais enrolado você fica, não tem força. Em nome de Jesus, a partir de agora, pelo poder da palavra do Senhor, algo diferente vai acontecer na tua vida. Amém? Amém? Você crê nisto? Amém. Isso é muito poderoso, isso é transformador. Olha o que diz aqui. Da mesma forma que Deus, Ele faz as coisas perfeitas, amados. Da mesma forma que uma águia, ela tem tudo o necessário para voar, de tal forma que aquele filhote que nunca voou, quando ele é lançado pela mãe lá de cima, ele consegue voar, porque ele tem tudo o necessário, porque Deus fez assim. Da mesma forma que um leão, um filhote, um tigre, filhote, tem tudo para caçar, tem tudo para ser um predador, e sua mãe então lhe ensina, seu pai lhe ensina, ele tem tudo, Deus fez ele perfeito. Nós, como filhos de Deus, uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nos tornamos filhos de Deus, amém? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, se você não fez isso ainda, faça, porque essa é a decisão mais importante na vida de um homem e de uma mulher, entregar a vida ao Senhor Jesus. Uma vez que nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, o poder de Deus nos dá tudo. Olha o que diz aqui, o que nós precisamos para viver uma vida que agrada ao Senhor. Não é tudo o que nós queremos, certo? Há uma diferença aqui gigantesca. E esse é o segundo ponto. Muitas vezes nos frustramos porque não se realiza o que nós queremos, ou não conseguimos fazer o que nós queremos. Mas entenda bem, Deus não tem nenhum compromisso com a nossa vontade. Amém? Entendeu isso? Eu vou dizer novamente, se quiser anotar aí. Deus não tem nenhum compromisso com a minha vontade. Deus não tem nenhum compromisso com a tua vontade. Deus não tem nenhum compromisso com a nossa vontade. Deus tem compromisso com a vontade dEle. Não é à toa que lá em Mateus capítulo 6 o Senhor Jesus nos ensinou a orar: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E por que Deus não tem compromisso com a minha vontade? Será porque Ele é um tirano, um egoísta, um ditador? Seria por isso? Vamos pensar um pouco. Por que Deus não tem compromisso com a minha vontade? Ora, entender que é porque Ele é um ditador, um tirano, não é compatível
com João 3,16. O que diz lá em João 3,16? Alguém sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Este amor incondicional, um amor que é ativo, ele não é reativo. Ele nos amou antes de termos feito qualquer coisa, conforme Paulo escreve aos Romanos: pois Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo nos amou quando nós ainda éramos, quem sabe, pecadores. Nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. É um amor ativo, não é um amor reativo. Não é porque nós fizemos, porque nós mudamos, nós tocamos o coração de Deus. Não, Ele nos amou e nos ama. Então sabemos que este amor é incompatível com alguém manipulador, tirano. Mas Deus não tem compromisso com a nossa vontade, tem compromisso com a vontade dEle. Por quê então? Porque a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade do ser humano, a minha vontade, a sua vontade, ela é distorcida, ela é limitada, ela é instintiva. Nós somos limitados às circunstâncias. Um exemplo muito claro: ontem fez um calor assim, fora do normal. Realmente ontem, eu não sei se foi o dia mais quente do ano, mas a sensação térmica estava algo realmente fora do comum. E, por exemplo, nós seres humanos, normalmente no calor nós ficamos mais incomodados, mais irritados, mais impacientes. Quem é assim? Vamos ver. Alguns são assim. Alguns são assim. Olha um exemplo tranquilo, básico, do dia a dia. Perceba como as circunstâncias interferem na nossa vontade. Coisas básicas como sono interferem na nossa vontade. Se você está sem dormir bem, isso interfere na sua vontade, no seu temperamento, sim ou não? Se nós estamos com fome, quem aí fica possesso, se transforma, vira um negócio estranho quando está com fome? Levanta a mão, vamos ver. Tem que orar, não é para dar graças pelo alimento, é para Deus repreender o mal que está na pessoa, né? A pessoa fica possuída pela fome, é um negócio assim desesperador, né? Você percebe como que a nossa vontade, ela é pífia, ela é limitada, ela é um negócio muito raso. Deus não tem compromisso com a nossa vontade, tem compromisso com a vontade dEle. A vontade dEle é boa, é agradável e perfeita, porque Deus não muda. Sabe que quando Pedro escreveu esse texto, há cerca de 2000 anos atrás, Deus era de uma forma. E sabe que de lá para cá Deus não evoluiu, Deus não melhorou, Deus não se aperfeiçoou. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. Deus não muda, Deus não melhora, Deus é perfeito. Entende isso? Deus não muda. Daqui 10 anos, daqui 30, 40, 50 anos, Ele continuará sendo o mesmo. E a Bíblia diz que isso é muito bom para nós, porque se Deus mudasse, se Deus Ele tivesse limitado as circunstâncias, o que seria de nós? Mas Pedro nos ensina que o poder de Deus, Ele nos tem dado, é tudo que nós precisamos para fazer o que agrada a Deus. Não é para fazer a nossa vontade. O que agrada a Deus gera vida, o que agrada a Deus gera paz, o que agrada a Deus gera união, o que agrada a Deus, porque diz aqui, ó, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Quer ver um exemplo assim, bem interessante, que se nós trouxermos para hoje é utópico,
é algo utópico, algo fora da nossa realidade totalmente. A Bíblia ela diz, por exemplo, que as relações sexuais devem ser feitas dentro do casamento. É isso que a Bíblia ensina, e ela não dá nenhuma brecha fora disso. É assim e acabou. Vamos trazer isso para uma realidade que hoje, como eu disse, é utópica na nossa sociedade decadente, maligna e imoral que vivemos. Mas olha só, vamos supor que todas as pessoas tivessem relações sexuais apenas dentro do casamento. Qual a taxa de doenças sexualmente transmissíveis nós teríamos? Qual a taxa que nós teríamos de gravidez indesejada? Aborto? Qual a taxa que nós teríamos de crianças sem pai? Você percebe algo que a Bíblia diz de forma clara e simples, e nós não fazemos. Por quê? Isso é um absurdo, isso limita, isso amarra, isso castra. Essas são as mentiras de Satanás. Eu não vou nem entrar nessa questão da imoralidade sexual, é só para você perceber como que o padrão de Deus ele é elevado e ele gera vida, ele gera luz, ele gera paz. Você que é casado, imagine se você nunca tivesse tido nenhuma relação sexual fora do teu casamento, apenas com o seu cônjuge. Eu acredito que a sua vida sexual, matrimonial seria bem melhor. Isso eu tenho a absoluta certeza. Quando nós aconselhamos casais, uma das coisas que nós percebemos é a comparação. É a pessoa estar com a alma presa em relacionamentos anteriores, em situações anteriores. Isso é muito sério. E para se libertar disso não é fácil. Você perceba que nós temos tudo. O poder de Deus nos dá tudo o que precisamos. Uma águia não precisa de nada para voar, ela já tem tudo. Um tigre não precisa de nada para caçar, já tem tudo. Agora, entenda bem isto. Se um tigre ele é tirado do meio ambiente, colocado em cativeiro, vai chegar um ponto que ele não mais poderá viver em liberdade. Por quê? Porque ele não terá mais condições, ele não conseguirá mais caçar, sobreviver, porque ele foi tirado todo o potencial que um dia Deus deu a ele. Nós vemos isso, você que acompanha notícias sobre o meio ambiente, animais, né, que são presos, capturados. Aí a polícia ambiental recupera esses animais, leva para o cativeiro, cuida. Só que chega um ponto que não tem mais como soltar no meio ambiente. Por quê? Não tem mais condições de viver todo o seu potencial. Quantos homens e mulheres, presta atenção nisso por favor, quantos homens e mulheres não estão vivendo todo o seu potencial, sendo que Deus, o poder de Deus nos dá tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. E a vida que agrada a Ele, vou repetir isto, é agradável a nós. Discussões, contendas, ansiedade, depressão, ira, imoralidade, pornografia, mentira, cobiça, avareza, idolatria, nada disso é agradável a Deus e nem é agradável a nós. Ainda que o pecado tenha ali um prazer momentâneo, ele não é agradável, ele é insaciável, ele prende, ele amarra. Meu irmão, que nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, você entenda, receba no teu coração, e que as travas, os freios que foram colocados na sua mente sejam removidos em nome de Jesus. Amém?
para que você viva o potencial que Deus tem para você. Existem travas que são colocadas em nós. A própria religião coloca muitas travas. Uma das travas que se coloca, por exemplo, na religiosidade é que Deus escolhe algumas pessoas. Deus chama algumas pessoas para viver algo bom, que algumas pessoas são mais espirituais que outras, que algumas pessoas são mais capazes do que outras. A religião diz isto. Tanto é que esse formato que nós temos aqui, em que eu falo e você ouve, que é o formato clássico de ensino, de mensagem, que é um formato que ele é muito limitado. Por isso que nós temos os pequenos grupos, temos os cursos, onde nós podemos então orar juntos, conversar, compartilhar. Porque esse formato que vem do contexto grego, passando pela igreja de Roma, herança aí que o protestantismo trouxe, infelizmente, em que eu, em tese, como sacerdote, tenho um acesso a Deus, e você é um leigo, né? Essa expressão que se usa, né? O leigo, ele então ouve e obedece. Isso é uma trava maligna. O acesso a Deus é para todo aquele que crê. E pena que eu não ouvi nenhum amém. E levado a extremos, isso gera uma dependência maligna no líder religioso, em que tudo que deve ser feito tem que recorrer a alguém para orar, para rezar, para benzer. A pessoa tem acesso, você homem, você mulher tem acesso direto a Deus. Você crê nisso? Crê mesmo? Você tem convicção disso no teu coração? Amém? Eu não tenho nenhum acesso a Deus diferente do que você tem. Mas, levado a extremos, as pessoas ficam presas. É uma trava. E o poder de Deus, o potencial de Deus para termos uma vida que agrada a Ele fica limitado a quê? A alguém. Alguém orar, alguém pôr a mão, alguém fazer algo. São travas que são colocadas em nós. Que em nome de Jesus o Espírito Santo quebre e retire toda trava da sua vida. Amém? Glória a Deus. Outra trava, uma visão distorcida de que uma vida com Deus é uma vida sem problema, sem dificuldade. E a pessoa então, ao passar por uma dificuldade, passar por um problema, ela então se deixa levar por esse engano de que Deus, por algum motivo, não está com ela, por algum motivo Deus não está agindo na vida dela. Isso é uma mentira. As dificuldades são inerentes a este mundo que nós vivemos. Por quê? Porque este mundo é caído. A Bíblia diz que este mundo é tenebroso. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo se levantou contra Deus. Quando Satanás tentou a Cristo, ele disse: ó, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Presta atenção. Satanás disse a Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu darei todos os reinos da terra. Ora, se ele pode dar, de quem que é? É dele, sim ou não? Satanás, ele exerce autoridade sobre todos os reinos da terra. Sabe por quê? Porque quando Deus fez o homem, Deus disse ao homem: governe, domine. Quando eu falo homem, ser humano, homem e mulher, governe, domine, eu te dou a autoridade. E essa autoridade é recebida pelo ser humano. O que ele fez? O que o casal lá fez? Entregou a serpente, entregou a Satanás. Por isso que Jesus diz: o príncipe deste mundo vem aí, eu não tenho nada a ver com ele. Por isso que diante de Pilatos, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ele virá ainda para reinar, implantar o reino dele, mas até lá, esse mundo é tenebroso. Por isso que Pedro escreve que essa pátria não é nossa. Paulo escreve: este mundo não é nosso, nossa pátria é celestial. Amém? Fala para quem está perto de você assim: a nossa pátria é celestial.
É uma trava. As pessoas então passam por dificuldade, acreditam que Deus não é com elas. Outra trava interessante é a seguinte: a pessoa até crê, até consegue crer que Deus é todo poderoso, mas não consegue crer que Deus se importa com ela. É um sentimento, um engano, mais ou menos assim: vou orar a Deus por isso, Deus tem coisa mais importante para fazer. Parece até bonito, né? É religioso, né? Espiritual. Não vou orar por isso, porque é pelo meu emprego. Deus tem tanta coisa. Como se Deus fosse estressado, ocupado, né? Igual a gente, né? Mais uma coisa na agenda, Deus vai falar assim: isso aqui não é prioridade, então eu não vou atender porque eu não tenho tempo. Será que Deus é assim? Isso é limitar a Deus. Estamos com um problema nos estudos, com os filhos, com o cônjuge, econômico, enfim. Não recorremos a Deus. Cremos que Deus é poderoso, mas não cremos que Deus se importa conosco. Quando a Bíblia diz que Deus, o poder de Deus, nos tem dado tudo que é necessário para vivermos uma vida que agrada a Ele. Amém? Amém? Tudo que é necessário. Porque esse é o desejo do Senhor para nós. Jesus morreu na cruz, não foi para vivermos de qualquer forma, foi para vivermos uma vida agradável a Ele. Porque a vida agradável a Ele é agradável a nós. Ora, Jesus é paz, Jesus é luz, Jesus é alegria, Jesus é salvação, Jesus é verdade. Quantos casamentos minados pela mentira? Não há verdade. Relacionamentos minados pela mentira. Jesus é a verdade. O que é agradável a Deus é agradável a nós. Agora, o contrário não é verdadeiro. O que é agradável a nós não é agradável a Deus. Faça o que é agradável a Ele. Fala para o teu irmão assim: faça o que é agradável a Deus. Olha só, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Por meio desse conhecimento, nós temos condições de receber esse poder. E como eu tenho conhecimento da parte de Deus? De várias formas. Eu alcanço o conhecimento de Deus e começo a conhecê-lo e cresço em conhecê-lo, tendo um relacionamento com Ele. Não é fazendo um curso de teologia. Eu nunca vou conhecer um ser humano fazendo um curso de antropologia. Eu posso até entender algumas atitudes, eu posso até entender uma determinada sociedade estudando antropologia, mas eu não conhecerei as pessoas, não terei intimidade com elas. Teologia, conhecimento teológico, ele é importante, ele é necessário, mas isso não gera conhecimento, intimidade de Deus. Eu preciso ter conhecimento de Deus. Para que eu tenha conhecimento de alguém, é preciso ter um relacionamento com essa pessoa. Uma das expressões da Bíblia, se referindo à união do casal, é: e fulano conheceu fulana. E Adão conheceu sua esposa. E Jacó conheceu sua esposa. O conhecer bíblico é um relacionamento íntimo. Através do conhecimento de Deus, eu preciso conhecê-lo. Isso é possível. É possível conhecer a Deus. É possível ter um relacionamento com Deus. É possível. Amém? É possível. Isso não é para alguns eleitos especiais. Isso é para todos. E o desejo de Deus é tanto,
O desejo do Senhor é tão grande por esse relacionamento que Ele deu o seu único filho. Amados, quantas pessoas entram em crises por conta de relacionamentos que não deram certo? Homens perdem a razão, matam. Outros, homens ou mulheres, ficam depressivos, nunca mais se recuperam por conta de um relacionamento. Você já parou para pensar o quanto você é dependente de relacionamentos? Mas é interessante porque nós não temos a mesma dependência do relacionamento com Deus. Nós não temos o mesmo nível. Nós não nos preocupamos tanto. Faça uma comparação. Você tem a mesma paixão, o mesmo amor, o mesmo desejo, a mesma amizade com Deus? Do que tem, por exemplo, com o seu filho, com o cônjuge, com os pais. Mas muitos estão vivendo sem Deus e vão para a eternidade sem Deus. Isso não faz diferença alguma. Nosso primeiro relacionamento deve ser com Deus. Amém? Amém? Vou dizer novamente, nosso primeiro relacionamento deve ser com Deus. Diz aqui: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou. E nos chamou, olha só isso aqui, amados, nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Deus olhou para nós, seres humanos caídos, pecadores, seres humanos que matam uns aos outros, que traem uns aos outros, que enganam uns aos outros, que discutem uns com os outros. Quantos maridos aqui, quem é casado aqui, levanta a mão, velho. Quantos maridos aí precisam buscar Deus, se esforçar, buscar paciência, para não ficar irritado com a esposa? Levanta a mão, vamos ver. Só os pecadores. Isso, pode levantar, amém. Isso porque nós amamos, sim ou não? Você vê como o nosso amor é limitado. Amando, nós nos irritamos, nós perdemos a paciência, sim ou não? E vice-versa. E pai e filho e pai e irmãos, mesma coisa. E Deus olhou para essa raça caída e nos amou. Deus nos ama, amém? Deus nos ama. E amados, a gente não tem noção disto. Nós não temos noção de que Deus nos ama. Essa é a verdade. Porque Deus nos ama, nada mais é necessário. Mas como assim? Se acontecer conosco como aconteceu com Jó, perder tudo, Deus continua nos amando. Mas para nós vai ser uma desgraça, para uns um desespero. Alguns vão nem mais querer crer em Deus, acabou, não tem mais nada. Há pessoas que perdem o emprego, entram em crise em relação a Deus. Eu não vou nem entrar em questões mais sérias. Nós não temos noção que Deus nos ama, e muitos vão para o inferno, porque o inferno existe, ele é real, porque nós não temos noção que Deus nos ama. Isso entra no ouvido, sai no outro. Deus te ama e você não precisa de mais nada. Deus me ama e não precisa de mais nada. Ah, mas Deus é bom, dá um cônjuge, um filho, um emprego. É verdade, mas se Ele não der nada disto, o amor dele é suficiente, é eterno, é imutável. Eu vou para a eternidade com Ele. Cantamos agora há pouco, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Amém? Não é porque eu tenho emprego, porque eu sou casado, porque eu tenho filho, posso crer no amanhã. É porque Ele vive. Nós não temos noção que Deus nos ama. Pedro está dizendo, tudo que nós precisamos. Ele não exagerou.
E é tão interessante porque quando nós não entendemos isto, o que nós amamos nós perdemos. Nós perdemos o casamento, nós perdemos os filhos, nós perdemos as finanças, perdemos a saúde. Agora, quando nós amamos, entendemos que Deus nos ama. Amados, isso é de uma profundidade. Isso é para nós refletirmos muito tempo. Ele nos chamou, diz aqui, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Deus olhou para nós, caídos, sujos, limitados, e falou: venha tomar parte na minha glória. Eu não vou melhorar a tua vida. Melhorar a tua vida é um curso, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um nutricionista pode melhorar a tua vida. Um amigo pode melhorar. Eu não vou melhorar a tua vida. Eu estou te chamando para algo maior, para você tomar parte na minha glória. Tem noção que é a glória de Deus? Deus nos chama, diz aqui, para tomarmos parte na sua própria glória e bondade. E tem gente que está bicudinho com Deus, porque está com problema financeiro, porque está com problema de relacionamento. Tem gente que está bicudinho com Deus, porque tem que obedecer. Deus olhou para nós e disse: venha participar da minha glória. Você tem um potencial. Mas quantos de nós somos como animais de zoológico, que se for colocado na natureza, morre, porque não sabe mais viver conforme o potencial que Deus deu, não voa mais, não caça mais, não consegue se alimentar sozinho, precisa de alguém para dar comida, não consegue se alimentar sozinho. Isso é triste. Quantos de nós não vivemos? Meus irmãos e irmãs, creia nisto, creia que Deus te ama, porque se você crê que Deus te ama, esse amor vai transformar a tua vida, e esse amor na tua vida transformará quem está ao teu redor. Agora eu volto a dizer, o problema é que nós não acreditamos, não cremos que Deus nos ama. Na primeira dificuldade nós questionamos, igual Pedro, de uma forma impulsiva, deu aquele passo de fé de andar sobre as águas. Mas na primeira onda, diferente, ele se apavorou e afundou. Elogiável a atitude dele de andar sobre as águas. Só ele andou dos discípulos, ninguém mais. Mas de uma forma impulsiva. Deus te ama. Amém? Deus te ama. E quando Deus fala para você: não faça isto, como a Bíblia nos ordena, não faça isto, isso é amor, isso é zelo, isso é cuidado. Você tem filho, você sabe disso. Você tem filho pequeno, quantas vezes no dia teu filho chora porque você falou não para ele? Deus nos ama. Está falando para você: não faça isso, isso é maligno, isso vai te quebrar, vai te arrebentar. Pode até ser agradável no começo, te dar um prazerzinho, mas vai te quebrar no meio, vai te arrebentar. E não só você, mas as suas gerações. Abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12. Nós já vamos para o encerramento. Aqui no capítulo 12, Paulo está exortando a igreja e começa a trazer algumas situações que ele viveu, algumas experiências dele. O contexto ali é que alguns estavam questionando a autoridade de Paulo, dizendo que Paulo não era um apóstolo de verdade, que Paulo era mais um.
E Paulo então traz ali algumas situações. Eu não vou ler todo o contexto, mas olha que interessante aqui. No versículo 7, mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, as versões mais antigas, um espinho na carne, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Primeiro, entenda que isso é uma experiência de Paulo. Paulo está falando a experiência dele, ok? E Paulo traz aqui algumas situações, e Paulo, ele viveu uma intensidade no relacionamento com Deus, que o próprio Pedro escreve em uma das suas cartas, dizendo: olha, o que Paulo escreve é muito bom, mas é difícil de entender. Tamanha intensidade das coisas que Paulo entendeu e compreendeu da parte de Deus. E aqui ele está falando de algumas situações. Ele diz: porém, Deus me conhecendo, Ele sabendo que eu poderia ficar orgulhoso disto, e cuidando de mim, zelando por mim, então Ele me colocou uma situação, o tal do espinho na carne, que muitos há séculos especulam que seria isso, que não nos interessa. Se interessasse, Deus teria deixado de forma clara na Bíblia. Deuteronômio 29 diz: o que é revelado por Deus é para nós e nossos filhos, amém? O que é oculto pertence ao Senhor. Simples. Mas o fato é que isso incomodava demais Paulo, e Paulo orou, nem uma nem duas, mas 3 vezes, e Deus, de forma muito clara, amorosa, disse: Paulo, a minha graça te basta. O que você quer mais, além da minha graça? Parece que Paulo estava esquecendo que outrora ele perseguiu a igreja, outrora ele fez com que pessoas negassem a Cristo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Como é que você faz alguém negar a Cristo? Não é conversando nem dialogando, né? Paulo era um cara terrível. Ele tinha um zelo errado por Deus. Parece que ele esqueceu de tudo isso, e meio que cobrando a Deus: Senhor, me livra disso, me livra disso. Paulo, sossega, a minha graça, você já tem minha graça, você quer mais o quê? Você já tem relacionamento comigo, você tem a salvação, você é um filho de Deus, você tem a vida eterna, porque a graça de Deus engloba tudo isso. O que mais você quer? E se eu estou permitindo, é porque você suporta. Eu não esqueci de você, meu irmão. Deus não esqueceu de você, amém? Fala para quem está perto de você assim: Deus não esqueceu de você. Nós é que não confiamos nele. Deus não esqueceu de nós. Noé construiu a arca por décadas construindo a arca. Em nenhum momento Deus esqueceu de Noé. Não era o tempo. Abraão foi ter filho com o filho da promessa com 100 anos de idade. Em nenhum momento Deus esqueceu de Abraão. Não era o tempo. Davi ficou quase 2 décadas depois de ungido rei sem ser rei. Deus não esqueceu de Davi. Deus não esqueceu Saul lá no trono, porque Deus falou que ia tirar Saul, mas passaram 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e Saul não saía do trono. Deus não esqueceu Saul lá. Deus não esqueceu de Davi.
Deus não se esqueceu de você, meu irmão, amém? Deus não esqueceu. Creia nisto, creia que o poder de Deus, através do conhecimento, do relacionamento com Deus, nos dá tudo o que é necessário para vivermos uma vida que agrada a Ele, amém? A religião não faz isto, é um relacionamento com Deus que gera isto, e é o que nos falta. Eu quero encerrar com isto, é o que nos falta. Lá em Mateus capítulo 6, naquela continuidade que nós estávamos algumas semanas atrás, Deus diz: olha, não faça como os pagãos, como os incrédulos, que ficam preocupados, o que eu vou vestir, o que eu vou comer. Deus cuida de vocês, Deus cuida, dá certo, amados, está dando certo. Fala para o teu irmão assim: está dando certo, meu irmão. Rapaz, o mundo em crise, pandemia, você está aqui, nutrido, saudável, vestido, está dando certo. Ah, mas você não sabe, amanhã tem coisa. Todo mundo tem problemas. Deus está cuidando de você. E Ele diz lá em Mateus capítulo 6, não se preocupem com isto, entrega ao Senhor. Procure em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Amados, a gente nem procura o reino de Deus em primeiro lugar e está dando certo. Você imagine o potencial. Presta atenção, nós nem procuramos o reino de Deus em primeiro lugar e está dando certo. Meio que empurrando com a barriga, meio que quase cai, um dia está bem, um dia está mal, mas está dando certo. Você imagine o potencial, a bênção, a plenitude, a paz, a alegria, a justiça, quando nós, mediante o conhecimento do Senhor, temos o poder necessário para viver tudo que é agradável a Ele. Pense. Eu quero orar contigo nesse sentido, para que esse amor que Deus tem por mim, esse amor que Deus tem por você, Ele transforme nossas vidas. Que eu entenda isso. Se Deus falou não é para fazer, não faça. Não é para ficarmos argumentando. É interessante porque dificilmente você encontra alguém questionando assim: fulano, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Normalmente assim: tal coisa é pecado? Não é assim que se pergunta? Porque se não for, vou fazer. E se for? Acho que vou fazer também, porque aí é o argumento, né? Você já viu alguém perguntando: não, o que eu faço para agradar a Deus? É diferente a pergunta, é totalmente diferente. Porque Deus pode falar para mim: olha, o que me agrada é tal coisa, e tal coisa necessariamente não ser pecado. Lá em Hebreus diz para nós corrermos a carreira que está proposta para nós, tirando todo embaraço, tudo aquilo que nos atrapalha, e o pecado que nos assedia. Então existem o pecado e coisas que nos atrapalham, coisas que nos atrapalham que não são pecado, mas nos atrapalham. Mas dificilmente alguém pergunta: o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Senhor, o que eu tenho que fazer para te agradar? Não, a gente quer saber se é pecado ou não. Porque se não for, eu vou fazer. E se falar que for, eu vou procurar na internet, porque tem... Não é bem assim, tem muitos argumentos, porque a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo, fulano fala isso, fulano aquilo. Temos um coração agradável a Deus, humilde, obediente. Jesus disse: se vocês me amam, vocês irão na igreja todo domingo. É isso que Ele fala lá? Jesus disse: se vocês me amam, vocês vão cantar louvores a mim. É isso que Ele fala? Ele disse: se vocês me amam, vocês vão compartilhar o link do culto todo domingo, o máximo de pessoas possíveis. É isso que Ele fala? Ele disse: se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês me obedecem.
É simples. É simples. Deus fez tudo simples, conforme diz o autor de Eclesiastes, mas nós complicamos tudo. Pare de complicar. Pare de complicar. Pare de complicar. Deus faz tudo simples, nós complicamos. Quem já passou pela experiência de perdoar alguém, sabe o quão maravilhoso é viver depois que se perdoa. E fala, por que eu não perdoei antes? É uma complicação. É só complicação. Tem aquela figurinha do WhatsApp, né? Rolo em cima de rolo, né? Pare de complicar, obedeça a Deus, e o mais Ele fará. Amém? Você crê que Deus o ama? Você crê que Deus te ama? Amém? Deus me ama, Deus te ama, meu irmão. Eu te convido a se colocar em pé, se você pode fazê-lo, para orarmos. Glória a Deus. O Ministério de Louvor vai ministrar aquela canção. Amém? Enquanto ela ministra aquela canção, nós vamos orar. Meu irmão, não complique, obedeça. Obedeça ao Senhor, conheça Ele. Conheça. Ore na sua casa, ore no seu trabalho, converse com Deus, leve a Ele as suas preocupações, leve a Ele as suas ansiedades, e o mais Ele fará. Vamos orar? Eu te convido, se você quiser fazer a tua oração primeiro, antes de orarmos juntos, ore ao Senhor com base nessa mensagem, com base no que você ouviu. Quem sabe isso ministrou ao teu coração algo específico. Coloque agora diante de Deus. Pai querido, eu oro, nós oramos, ó Pai. Eu oro, ó Deus querido, grato porque realmente o Senhor me ama. Ainda, ó Deus, que eu não consiga compreender a largura, o comprimento, a profundidade deste amor. Eu quero, Senhor, eu preciso, através do Teu Espírito Santo, viver baseado, confiante, guardado por este amor. Senhor, nós somos tão falhos. Ao primeiro sinal de vento, ao primeiro sinal de tempestade, nós começamos a duvidar do Seu amor por nós. Mas a Tua palavra é clara ao dizer: Deus amou o mundo de tal forma que deu Seu único Filho. Tua palavra é clara ao dizer que Deus mostra o Seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Perdoa-nos, Senhor, por não compreendermos este amor. Perdoa-me, Senhor, por não compreender este amor plenamente. Mas eu peço e quero, a cada dia, compreender mais, viver mais o amor do Senhor, porque a Tua graça me basta, o Teu amor me basta. Tudo mais são circunstâncias, tudo mais é circunstancial, tudo mais passa, é limitado, tem seu tempo, mas o Teu amor é eterno, o Teu amor é maravilhoso, o Teu amor é perfeito, o Teu amor não está condicionado às minhas atitudes. Obrigado, Senhor. Eu te convido a cantar esta canção como uma oração ao Senhor. Faça dessa canção uma oração a Deus. Se você quiser continuar orando também, fica à vontade. Quero ser como criança. Aleluia. Te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em Ti.
ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, abraça-me, 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 com teus braços de amor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Com teus braços de amor. Aleluia. Oh Deus, Tu és bom demais, Jesus. Tu és maravilhoso. Sim, ó Deus, que este amor, dia após dia, transforme cada homem e cada mulher aqui, Jesus. Que este amor, dia após dia, fortaleça, constranja cada um de nós, para vivermos a Tua vontade. Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o Teu amor e a viver todo o potencial que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus eu oro, nós oramos. Se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor Jesus, a minha vida eu entrego ao Senhor. O meu desejo é conhecer, compreender, viver o Teu amor pela minha vida de forma profunda, em nome de Jesus. Eu oro crendo que o Senhor é comigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais, amados. Deus é maravilhoso. Se você foi ministrado por essa mensagem, você pode divulgá-la ao longo dos dias, compartilhá-la em nome de Jesus, tanto no Facebook quanto no YouTube. Amém? Glória a Deus. Antes de orarmos encerrando, eu vou orar pelas ofertas, pelos dízimos. Vamos louvar ao Senhor com uma canção. E após então estar encerrado, eu gostaria de orar com os homens no final. Eu também tenho dois recados para os homens. E minha amada também quer orar com as mulheres após o culto. Coisa rápida. Amém? Glória a Deus. Então eu vou orar aqui. E após o louvor está encerrado. Pai querido, nós oramos, somos gratos a Ti pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Somos gratos a Ti porque realmente essa palavra, Senhor, nos fortalece, nos anima. Eu peço que essa palavra não seja perdida, esquecida de forma alguma, Senhor,
mas que ela realmente continue a produzir em nós mudança, vida, vigor, para a glória, para a honra do teu santo nome, Jesus. Pai querido e santo, nós também consagramos as ofertas, os dízimos ao Senhor. Sabemos que tudo que existe nos céus e na terra é teu, somos apenas mordomos do Senhor, e pedimos a sabedoria para administrarmos, de forma a honrar o teu nome, de forma a implantar o teu reino, em nome de Jesus. Eu peço também a provisão do Senhor para cada lar aqui representado, que a tua mão, a tua graça traga o socorro, o alívio necessários, em nome de Jesus eu oro, nós oramos, gratos a ti, amém? Glória a Deus. Então com esse louvor estamos encerrados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Amém, aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu esqueci de um aviso muito importante, minha amada me lembrou agora. Nós teremos no próximo sábado um evento para as crianças, no formato drive-thru, aqui na igreja, aqui na frente do templo, tá? A partir das 16h30, então crianças até 11 anos, nós pedimos que os pais venham, com seus carros aí, e nós vamos ministrar, entregar algo para as crianças, amém? Sábado, a partir das 16h30, e mais informações, também pode, se qualquer dúvida nos procure, mas agende aí, sábado, a partir das 16h30, amém? Vão na paz do Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.